queridos alunos, tudo bem? Bom, eu estou aqui de volta para a nossa aula de hermenêutica e argumentação jurídica. Desde a aula passada, a gente já começou a falar sobre a relação da hermenêutica com a ciência. Começamos falando sobre o método analítico-dedutivo do Karl Popper, que é muito utilizado no direito, de forma dedutiva, se estabelecendo hipóteses para a solução de problemas. Ainda com a reflexão sobre o que é fazer ciência e como a gente pode pensar de uma forma mais adequada sobre a ciência jurídica, a aula de hoje tratará de um autor que nos convida a pensar como deve ser verdadeiramente o espírito científico. Esse autor, aposto que muitos de vocês não conhecem, chama Gaston Bachelard. O Bachelard nasceu em 1884 e viveu até 1926, e ele não é adepto de nenhuma escola filosófica específica, mas ele é um verdadeiro estudioso da epistemologia, da análise de como o conhecimento é produzido, e por isso ele contribui muito, inclusive para as discussões jurídicas, de como a gente pode fazer direito e pensar direito de forma mais científica. Por isso, eu resolvi trazer esse autor para vocês, porque eu sei que muitos de vocês têm tido dificuldades para poder pensar, inclusive durante a monografia, como que poderia desenvolver um trabalho que seja verdadeiramente científico. Ele é conhecido como o pai da epistemologia contemporânea, e ele propõe uma análise de um novo racionalismo, um racionalismo que seja aberto, que não esteja preso às prévias formas de se pensar, que até então são colocadas como verdadeira ciência. A grande questão para o Bachelard é imaginar como que a ciência pode evoluir, quais são as formas de evolução que a ciência pode alcançar e quais são os principais obstáculos que nós, seres humanos, encontramos em nós mesmos para podermos fazer ciência. E aí, o que ele vai dizer é que quando se critica essa epistemologia, quando a gente analisa de forma crítica a epistemologia, muito do que se peca na produção científica é pela repetição daquilo que já foi feito, sem se realmente questionar o que foi feito para construir outras formas de pensar e para assim a ciência evoluir. Então, o livro dele, que eu estou usando como base para a gente discutir, chama A Formação do Espírito Científico. E é exatamente isso que eu gostaria de conseguir começar a fazer vocês se transformarem. Iniciar a busca de criar esse espírito científico próprio. O que ele vai dizer é que a ciência, ela nunca vai evoluir por repetição. Eu não sei vocês, mas muitas vezes o que a gente percebe é que os artigos científicos na área do direito, em outras áreas também, mas como estou falando da ciência jurídica, eles repetem a mesma coisa, usam as mesmas citações, pensam da mesma forma e muitas vezes só são mais do mesmo, sem produzir verdadeiramente ciência. Para a gente ter um espírito científico, questionador, transformador, que inclusive vai contribuir para a sociedade em que a gente vive, necessariamente, segundo Bachelard, a gente tem que entender que a ciência só se constrói por cortes ou rupturas epistemológicas. Então, a ciência não é produzida pela repetição do mesmo conhecimento. A ciência, para se transformar e para se tornar algo melhor, porque a gente espera que essas transformações sejam melhores, né? Ela depende desse corte, dessas rupturas epistemológicas, de novas análises sobre assuntos que às vezes pareciam muito bem respondidos, né? E aí o que ele vai dizer é que ele cita como exemplo a teoria da relatividade e a teoria quântica. E fala, olha como que elas são inovadoras diante do que existia na física até então. Se a gente realmente quer produzir uma nova forma de pensar a ciência, necessariamente tem que se tentar construir um novo olhar diante dessa ciência e perceber também quais são as dificuldades que nós, seres humanos, enfrentamos
para observar de forma científica, porque essas características fazem parte da nossa própria existência, né? E aí ele diz que um dos grandes problemas para se defender esse pensamento é que muitas vezes as pessoas elas ficam insatisfeitas diante da incerteza. A incerteza é perturbadora, ela é muito criticada, né? Muitas vezes quando alguém nos pergunta algo no direito, vocês agora estão no 8º período, né? Aí alguém te pergunta algo no direito, você falar não sei, muitas vezes é visto como um verdadeiro pecado, sendo que muitas questões nós não sabemos e nunca saberemos no direito. E essa incerteza que leva inclusive à busca por construção de novas certezas, por rupturas epistemológicas, né? E ele diz, olha, assim, a história da ciência, ela não vai se transformar por uma repetição, ela só vai se transformar por uma ruptura de análises de pensamentos. Tanto que todos os pensamentos que a gente tem estudado aqui sobre o direito, sobre a hermenêutica jurídica, ele escolhe outra forma de pensar sobre o mesmo objeto. E por isso é relevante o suficiente para nós estudarmos. Se fosse mais do mesmo, a gente não estudaria aqueles que são cópia dos que previamente pensaram. Aí ele diz que, para o senso comum, a ruptura sempre parece algo negativo, né? Algo que quebra, que atrapalha o pensamento. Mas a grande questão que ele propõe como ruptura é a gente romper com preconcepções de pensamentos, de como a gente interpreta o mundo para a construção de uma observação científica. E aí que ele faz uma comparação da diferença do mundo sensível para o mundo científico. Quando eu analiso o mundo de forma sensível, eu estou vinculada ao que eu sinto diante desse mundo e descrevo tudo de acordo com o que eu sinto. Esse olhar sensível é muito importante nas percepções relacionais, né? Então eu vou saber se eu sinto frio, se eu sinto fome, eu vou analisar algo e vou, de acordo com a minha capacidade de observação primeira, eu vou dizer o que eu percebo diante desse mundo sensível. Acontece que os cientistas eles têm que transpor aquilo que está nas suas sensações, nos seus sentidos, para poder fazer uma observação mais direcionada e assim construir o conhecimento científico. Vamos pensar num exemplo dessa situação no direito? Tem muitas pessoas que falam assim, eu sempre pensei desse jeito, desde pequena eu imagino tal coisa. Essa é uma análise de conhecimento sensível, tanto que, mesmo sendo criança, sem um desenvolvimento científico aprofundado, essa pessoa consegue perceber e formar juízos de valor. Agora, se essa pessoa entrou para estudar direito e continua repetindo formas de pensar porque aquilo é o que ela pensa desde pequeno, eu estou lembrando daquela música da Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, né, eu vou morrer assim. Essa pessoa não está se permitindo transformar-se. Transformar-se através de uma análise científica mais apurada. Vocês, quando estudam direito, tenho certeza que do início do curso até agora já foram muito transformados, porque deixaram de perceber o direito só numa perspectiva sensível. Muitas pessoas acham que o direito é só lei, prisão, punição, né? Imaginam que o bandido bom é bandido morto. Essa é uma forma de percepção sensível, tanto que se volta para uma análise de justiça vinculada à justiça retributiva, que nada mais é do que a vingança. Agora, quando eu analiso o sistema jurídico de forma científica, não se justifica mais pensar como todos pensam, porque eu vou ter uma análise objetiva, problematizada, que vincule conhecimento e não somente os meus sentidos, não somente aquilo que eu sinto a respeito de cada situação. Só que esse é um desafio muito grande, porque às vezes a gente tem uma forma de pensar tão enraigada, a gente acredita tanto naquilo, que mesmo que tenha conhecimento científico, nós continuamos repetindo
de forma ideológica aquilo que imaginávamos antes de estudar e não nos permitimos adquirir esse conhecimento científico. Quantas pessoas vocês conhecem que têm diplomas superiores de diversos cursos e que são extremamente ignorantes e continuam repetindo falácias de uma observação meramente sensível, que qualquer pessoa que não tem acesso ao conhecimento vai conseguir observar, né? Eu sempre falei isso em sala de aula com vocês, mas se eu observo o mundo e não observo de forma crítica, eu posso achar mesmo que a Terra é plana. É a observação do conhecimento sensível. Mas a partir do momento que eu analiso a ciência e passo a perceber as experiências que já foram feitas para comprovar essa relação, inclusive a gente não conseguiria estar aqui, né, através da internet, se a Terra fosse plana, como que o satélite ia ficar para poder transmitir a internet, né? Mas a gente tem uma análise de conhecimento científico. Então é muito interessante porque o Bachelard vai dizer, olha, uma das principais questões que é difícil as pessoas romperem é com esse conhecimento sensível. Minha família sempre pensou assim, os meus pais sempre pensaram assim, e agora você está desafiando o meu pensamento, querendo que eu pense de outro jeito. Não, você está conhecendo mais, pensando mais e tendo a capacidade, muitas vezes, de romper essa barreira do sensível para chegar ao conhecimento científico. E aí ele diz que a gente tem vários obstáculos epistemológicos, que para construir o nosso espírito científico a gente tem que vencer esses obstáculos. É interessante essa observação dele, inclusive não para a gente criticar o outro, mas para a gente se colocar no espelho e pensar assim, será que esses obstáculos colocados por Bachelard são obstáculos para a minha observação científica? E muitas vezes nós percebemos que sim, inclusive eu também, tá? Não me retiro dessa. Ele vai dizer que quando a gente analisa a relação da tradicional divisão também entre o que é uma análise teórica científica e uma análise prática científica, essa divisão entre o teórico e prático, segundo Bachelard, é muito negativo. Porque se realmente temos a intenção de pensar cientificamente, consorciar o raciocínio teórico com o raciocínio científico é uma saída para se construir esse pensamento científico. Então, ele vai questionar aqueles que dizem, não, eu sou só teórico, eu não sou prático. Ele acha que as duas questões têm que dialogar aí o tempo inteiro. A teoria vai embasar a prática e a prática vai analisar se a teoria se aplica ali naquele caso. E aí, quais são os obstáculos que o Bachelard vai dizer que a gente tem que observar para evitar não ter um espírito científico? O primeiro obstáculo é a experiência primeira. É a lá da Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, eu fiquei assim e assim eu vou morrer. A gente valoriza muito as nossas primeiras experiências da vida. E até mesmo, não estou dizendo que não temos que valorizar, mas muitas vezes isso se torna um obstáculo para o conhecimento científico. Então muitas pessoas, elas vêm até estudar direito e dizem assim, isso eu não posso ler, isso eu não posso estudar, porque eu tenho uma família que acredita tal coisa, porque a minha religião proíbe tal discussão. Gente, longe de violar a liberdade de credo, regras familiares de ninguém, porque isso cabe dentro de um Estado democrático de direito. Mas será que um cientista que está apegado a reafirmar suas primeiras experiências de vida, ele realmente tem espírito científico que lhe permita transformar pela ciência? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por que a gente escolheu o tema de monografia que escolheu? É porque temos uma experiência primeira que valoriza esse tema? E se a gente for pensar, essa análise da consciência primeira, dessa primeira experiência que a gente tem, ela é uma base muito insegura de conhecimento, porque ela não é testada, ela é colocada como ensinamento, depende da nossa interpretação e da nossa capacidade de interpretação no momento em que aprendemos.
Então, o primeiro obstáculo que temos que interpretar e analisar é se estamos apegados a essa experiência primeira, para permitir que a gente tenha segundas avaliações sobre as relações de vida, né? Segundas, terceiras, quartas, porque a gente tem que continuar pensando aí sobre os diferentes objetos. Bom, a segunda questão, que é um obstáculo para o conhecimento, é o conhecimento geral. Uai, professora, mas como assim conhecimento geral é um limite para a ciência? Sim, porque muitas vezes nós temos conhecimento geral sobre muita coisa, mas esse conhecimento geral é equivocado ou estabelece uma análise muito generalista sobre aquilo que a gente deseja pesquisar. É o que muitos professores falam, mas às vezes os alunos não compreendem, que é o perigo de pesquisar em fontes científicas que não sejam adequadas. Como, por exemplo, eu quero entender alguma coisa, como conhecimento geral, jogar no Google e olhar no Wikipedia pode até me dar uma ideia geral do que é aquilo. Mas se eu realmente quero escrever uma monografia, um trabalho científico, eu não devo pesquisar na Wikipedia, que é um amontoado de pessoas que vão lá, escrevem e colocam as suas conceituações de conhecimento geral a respeito de tudo. Essa noção do conhecimento geral leva a uma generalização do conhecimento, que é um obstáculo para a ciência. Porque quando eu generalizo, eu simplifico e muitas vezes eu não consigo entender adequadamente o meu objeto pesquisado. A gente tem um terceiro obstáculo, que é o obstáculo visual. A gente tem a tendência muito de tentar fabricar uma visualização daquilo que estamos pesquisando. Então, muitas vezes, o que a gente faz? A gente concentra certos conhecimentos objetivos e tenta linearizá-los e tenta transformar aquela percepção em algo que seja o mais simples possível, de forma verbal, para poder explicar o que eu estou pesquisando. Gente, a língua, o obstáculo verbal e visual, ele é muito forte, porque nem todos vão compreender exatamente tudo o que eu estou dizendo. Eu mesmo, quando pesquiso e analiso e interpreto, que é o exercício da hermenêutica, interpreto até os textos jurídicos, cada um vai ter uma visão diferente, porque existe um obstáculo verbal para poder se perceber toda a complexidade do direito e das ciências. Por isso é outro obstáculo importante. O obstáculo verbal, o obstáculo visual, que é a minha dificuldade de verdadeiramente aprender, conhecer aquilo que eu estou observando através da linguagem e através da exemplificação visual. Quarto obstáculo é o substancialismo. E esse a gente não pensa muito sobre ele, mas eu tenho certeza que muitos de vocês estão fazendo isso ao escrever as monografias. A gente tem a tendência de usar muitos adjetivos para se referir à nossa pesquisa. E usando esses adjetivos, a gente muitas vezes dá qualidades que parecem que são bonitas no texto científico, mas acabam sendo limitadoras da nossa percepção científica. Então, a gente tem que tentar explicar evitando o uso excessivo de adjetivos para poder explicar a ciência. Porque se eu uso muitos adjetivos, a minha capacidade interpretativa e do meu leitor e da humanidade, que são aqueles que realmente vão precisar da minha ciência, fica prejudicado por causa desse excesso de utilização de substancialismo, que ele chama de substancialismo e seria um excesso de adjetivos. Cuidado com aquela história, o pessoal que faz estágio no escritório, que fica assim: o ilustre autor, o magnânimo autor, a teoria sensacional. Cuidado, sensacional vocês não usam, né? Mas assim, a prima teoria, ainda usam uns latinos no meio que são desnecessários no trabalho científico e que são muitas vezes fruto de algo que você, ao escrever, imagina, mas que não se tem uma comprovação real
de que aquela teoria é a mais linda de todas, então não é necessário ficar usando esse excesso de adjetivos, né? E aí ele vai dizer que diante desses obstáculos todos que ele aponta para a gente, né? Voltando lá, ó, quais são os obstáculos? A experiência primeira, o conhecimento geral, o obstáculo verbal e visual e o substancialismo, né? São 4 obstáculos. Ele vai dizer que o conhecimento científico, para ele ser desenvolvido e para se ter esse espírito científico, eu preciso buscar cada vez mais a razão. Muitas vezes, quando eu estou presa nos obstáculos que a gente discutiu aqui, a gente acha que está sendo racional, mas pela falta de percepção de que esses são obstáculos para o desenvolvimento da ciência, a gente cai nos mesmos erros. Ele propõe a existência de um racionalismo dialético, ou seja, eu uso a razão e vou dialogar nas relações sociais de acordo com essa razão. Coloquei uma citação dele ali, olha. O racionalismo integral deveria ser, portanto, um racionalismo dialético, que decide qual estrutura em que o pensamento se deve integrar para informar uma experiência. Então ele elege o racionalismo dialético como a melhor solução, né? E aí ele vai dizer que existe uma nova concepção aberta para esse pensamento, porque ao adotar o racionalismo dialético, eu não vou me prender numa visão de direito ou de qualquer ciência que seja pré-colocada e que eu não possa questionar. Mas é uma análise verbal aberta, racional, dialógica, eu vou ter que dialogar e questionar aquilo colocado para a construção de ciência através de rupturas, né? E aí ele diz que a gente precisa de uma nova razão. Que razão é essa? Uma razão livre. Uma razão contemporânea, ela tem que ser baseada na liberdade de pensar. Mas uma liberdade, gente, porque hoje as pessoas acham que são livres para defenderem absurdos, discurso de ódio, sem fundamentação. Não. O Bachelard entende que é importante a nova razão aliada ao racionalismo dialético. E tentando perceber todos esses 4 obstáculos que nós, seres humanos, enfrentamos para fazermos ciência, que dizem muito mais sobre quem nós somos do que verdadeiramente sobre a construção de um pensamento científico racional, né? E aí ele ainda diz, olha, essa é a citação dele também. É preciso, antes de tudo, saber formular problemas. Por isso que a professora Judite fica falando para vocês, mas qual que é o problema principal que você quer resolver com a sua pesquisa? Por causa disso, é preciso, antes de tudo, formular problemas. É precisamente o sentido do problema que dá marca do verdadeiro espírito científico. Então, olha, quando eu consigo entender o sentido do meu trabalho, é porque eu consegui entender qual que é a principal pergunta que eu quero responder ao fazer aquele trabalho científico. Se não houver questão, não pode haver conhecimento científico. Ou seja, se eu não tenho que questionar, eu não tenho ruptura, eu não estou construindo ciência. Compreende? Então a gente precisa cada vez mais buscar, perguntar e analisar se realmente aquilo que está posto está adequado. Se tiver, eu não tenho problema científico a ser discutido, mas se houver a possibilidade de uma ruptura, aí sim, ao problematizar a questão, eu vou ter fundamento para poder fazer essa pesquisa, né? Ele ainda diz, nada é natural, nada é dado, tudo é construído. Então o Bachelard não vai acreditar que nada está pré-colocado, que a gente ele vai entender que somos uma sociedade em construção constante científica. Por isso essa necessidade dessa análise de rupturas que ele vai preconizar na sua teoria, né? E aí, para a gente finalizar, o que ele prega? Olha, eu preciso de uma atitude de espírito científico que seja antipositivista. O que ele quer dizer com isso? Eu não vou fazer ciência simplesmente só copiando o que já está posto de forma positiva e absoluta. E eu tenho que ser também antiformalista. Esse formalismo exagerado de que a ciência tem que ser aprisionada em formas específicas de se pensar e se raciocinar é equivocado para o Bachelard, porque ele vai dizer
A ciência só se produz com rupturas, com transformações e através dessas transformações, com racionalismo dialógico e tomando cuidado com os 4 obstáculos que a gente tem para o espírito científico, a gente pode verdadeiramente produzir ciência. Na próxima aula a gente continua as nossas discussões sobre hermenêutica e ciência jurídica e o autor que nós vamos discutir é Thomas Kuhn, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, por vocês estarem assistindo os vídeos, me acompanhando, né? Até a próxima aula. Um beijo, tchauzinho!